Olá pessoal, eu sou Ida Zaslavski, muito bem-vindos. Sou enfermeira integrativa e desenvolvo os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética, da espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser em alinhamento físico, mental e espiritual. Esse é o canal Saúde Integrativa. E você, se está chegando agora, muito bem-vindo. Pode se inscrever no canal e vir a assistir os outros vídeos que já tem sobre saúde integrativa. Pode curtir, comentar, fazer perguntas, compartilhar com outras pessoas e sempre deixo aqui a sugestão de você sugerir algum tema. Você pode sugerir um tema do seu interesse e eu venho a pesquisar e desenvolver um próximo vídeo. Como é esse vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a saúde digestória, a saúde do sistema digestivo, especificamente sobre a vesícula e a inflamação. Existem muitas pessoas ao meu redor comentando sobre isso, pedindo orientação em relação à nossa imunidade e em relação à vesícula. Como é que a gente pode cuidar? Então, vamos lá? Quero apresentar a vesícula para vocês. A vesícula, do lado direito, ela fica um pouco abaixo do fígado. E ela é uma bolsinha verde em forma de pera. A função dela é muito importante, porque ela armazena a bile. E a bile, ela tem uma função especial, fundamental no processo de digestão de gorduras. Acontece que ao longo do tempo, conforme são o nosso estilo de vida, mais uma vez trazendo aqui, esse líquido ele pode ficar obstruído por várias questões, né? Ou por criando cálculos biliares, ou então por alguma função hereditária, genética, ou então por alguma doença específica, né? Ele pode ir criando alguns obstáculos. Esse líquido ele pode não ser despejado e aí vai prejudicando a nossa digestão, principalmente de gorduras, né? E quando ele está bloqueado ou mais impedido, o que vai acontecendo? Vai se acumulando e ele pode ir causando uma inflamação, né? De estar ali, ou vai inchando, né? Então, o que acontece? A inflamação, ela pode ser de um momento assim específico, emergencial, súbito, nos pega de surpresa. E aí o que se faz? Precisa ir a uma emergência, né? E às vezes, né, porque é um processo silencioso, mas é um processo de incômodo súbito, então ela é aguda, a inflamação. O nome da inflamação da vesícula é colicistite. Então ela pode ser aguda, um processo emergencial, vai e cuida. Então se busca, né, atendimento, a assistência, porque às vezes você pode só ficar no tratamento da inflamação ou então precisa fazer a cirurgia, que seria a cirurgia ou para retirar cálculos biliares, cálculos da vesícula, ou para remoção da vesícula em si. Aí a gente vê a importância dos cuidados, né? Porque esse foi um aviso assim, súbito. Também tem a inflamação crônica da vesícula, que são formas recorrentes, de forma repetitiva, nós podemos ter uma inflamação, uma dificuldade na digestão de gorduras e vai se acumulando e a nossa vesícula, ela inflama, né? Ou por essa obstrução, né, do cálculo, que pode aumentar ou que pode impedir o livre fluxo da bile, que tem a função de desmanchar a gordura. Então,
a gente se alimenta todos os dias e conforme a alimentação, a bile ela vai sendo enviada para desmanchar. Mas se ela está impedida, ela está gradativamente cultivando uma inflamação. E essa inflamação é crônica, porque tem mais tempo. Então, ok, se ela é silenciosa, não sabemos que cuidados ter. E se a gente já tem a consciência, a gente pode aí interferir no quê? No tipo de alimentação que a gente tem, nos cuidados com as inflamações e na prevenção de evitar complicações que venham a se agravar para que a gente chegue no quê? Num estado tão agudo que tenha que ir para uma assistência e fazer cirurgia. Então são várias etapas e isso no nosso dia a dia, a alimentação é diária, mais de uma vez por dia. Então daí vem a importância de nós falarmos aqui da nossa imunidade, que pode ajudar a combater situações digestivas em relação a gorduras no nosso organismo e em relação à bile. Então, se nós temos um processo agudo, qual é a assistência? Né? Um processo agudo é um processo súbito. Então, a assistência é cuidar da inflamação, ir investigar para ver o que é, buscar uma ajuda, uma assistência para ver se é uma inflamação a ponto de ser tratada ou se precisa de uma situação mais invasiva, que seria a cirurgia ou retirada de cálculos. E é muito desconfortável. Também, né, se nós temos uma inflamação crônica, que é aquela persistente, o tratamento é qual? O tratamento o foco seria na inflamação, não é? Porque é constante, é repetitivo, gradativamente é uma inflamação ali, um incômodo. Então o foco é na inflamação e no bem-estar da pessoa, para evitar complicações. Então, ainda podemos estar trabalhando na prevenção, evitar mais complicações que a bile venha a causar. E como que a gente pode identificar isso? Os sinais, os sintomas, eles podem vir, primeiro, por um histórico familiar. Né? O histórico familiar já nos dá um alerta. Eu tenho que cuidar, né, do tipo de gordura, do horário de gordura que eu me alimento, da quantidade, né, de alimentos gordurosos, né? Então, isso é uma situação, histórico familiar. Ou então, a dor abdominal, né? Principalmente depois de uma alimentação que tenha mais gordura. Né? Então aí a gente pode ir pesquisando quais são os tipos de gordura boas para o organismo ou aquelas que sobrecarregam e fazem com que a gente tenha que fazer a nossa vesícula trabalhar. Até porque ela não está na sua potência tão grande quando nós temos uma inflamação crônica, recorrente, que acontece várias vezes e se torna persistente. Crônica. Então, dor abdominal, pode haver febre numa crise de vesícula, pode haver náuseas, vômito, né? Uma pressão na cabeça, uma pressão principalmente nessa parte temporal. Outra característica é a icterícia na pele e nos olhos. A icterícia é o amarelão, né? A pele pode ficar amarelada, ou então os olhos podem ficar amarelados. Então são sinais que a gente pode observar, né? Outro sinal é a urina escura, tá? Então, ao observar esses sinais, a gente já se coloca de alerta.
Lembrem, o foco é na inflamação, no bem-estar da pessoa e evitar um comprometimento maior da vesícula. Então, quando a gente tem inflamações repetidas, o que acontece? A nossa imunidade está constantemente sendo solicitada e o nosso batalhão ele vai sendo direcionado para aquele setor. E o que acontece? Ele vai puxando o batalhão, é uma exigência maior e sobrecarrega o organismo. Então, o que nós precisamos ter em mente? A nossa imunidade ela pode cair. E aí entra o foco do meu trabalho, a autohemoterapia, direcionada às inflamações, e aqui nós estamos falando especificamente a inflamação da vesícula. E aí vem o cuidado, né, com a alimentação, conhecer que tipo de alimentação é favorável para que não sobrecarregue a nossa vesícula. Que tipo de alimentação eu preciso evitar ou retirar do meu prato, da minha mesa. Sabendo isso, quanto maior o esclarecimento, melhor a qualidade de vida, melhor a nossa resposta às situações de vida que vão sendo solicitadas pelo nosso organismo. Mas, se já temos uma situação inflamatória, aqui vem a autohemoterapia entra. A autohemoterapia feita de 7 em 7 dias vai fazendo que ajuda, né, o nosso batalhão a estar distribuído de forma equilibrada e evitando a entrada de novas invasões e ainda tratando, cuidando, combatendo as inflamações já existentes no nosso organismo. Então, o tratamento com a autohemoterapia, ele é tanto preventivo, quanto combativo, quanto localizado, quanto sistêmico. Todo o organismo se favorece, se beneficia quando nós recebemos a aplicação da autohemoterapia. É o teu próprio sangue servindo de estímulo para que o organismo lembre que precisa rejeitar algumas coisas que não são favoráveis, que causam danos, que são agressivas ao nosso organismo. No caso aqui, a vesícula inflamada, ela precisa desinflamar, ela precisa estar liberando o líquido para que desmanche a gordura do nosso organismo, certo? Então, em situações, né, agudas e crônicas, a autohemoterapia é um tratamento complementar muito potente, tanto preventivamente quanto no combate, na regeneração dos tecidos, na cicatrização. E aí o cuidado vem com a inflamação direta, ou então, se numa situação já precisou, né, fazer a cirurgia, ajuda na cicatrização, na regeneração, a refazer, né, esse caminho e removendo a sobrecarga do organismo, né? Quem já fez a cirurgia, a remoção da vesícula, precisa realmente conhecer o tipo de gordura que pode, o tipo de alimento que agora pode ou que não pode, porque lembrem, se foi removida a vesícula que armazena a bile ela desmancha a gordura. Então, se eu passei por uma cirurgia de remoção da vesícula, eu não posso continuar com os mesmos hábitos alimentares. Por quê? Vai me gerar uma inflamação, um excesso, um acúmulo de gorduras que o meu organismo não tem mais esse recurso. Ele vai ter que criar outro recurso para desmanchar essas gorduras, ou vai se acumular, e gordura acumulada
nas veias, nas artérias, a gente sabe que pode se transformar em algo um pouco mais agressivo, certo? Então, aí vem a nossa consciência, né? Cada pessoa tem um histórico de saúde, e esse histórico de saúde nos leva a algumas atitudes, ao cuidado e à prevenção. E aqui agora eu quero agradecer a oportunidade de trazendo esse tema. Espero que seja muito bem aproveitado, né? Que não termina aqui, que possa cada um fazer uma pesquisa do seu estado e também do que pode e o que não pode. E que tenha, né? Tome a consciência. Então, eu vou fazer uma citação aqui, né? Uma oportunidade. O corpo é a habitação do espírito. Cuidar dos órgãos, dos sistemas, de cada parte. Conhecer as suas funções e colaborar na saúde. E também na perda dela. Então, quando nós perdemos a saúde, nós também precisamos colaborar nesse momento. Continuar com os mesmos hábitos não vai estar colaborando. Então, colaborar na saúde, para manter a saúde e tomar os cuidados, e também na perda dela. Saber como, né, o que eu preciso fazer para cuidar quando estou com perda da saúde. E lembrem, é crer para ver. Então, a confiança de que a mudança dos hábitos vão me levar a um retorno da minha saúde e a melhores condições de vida, né? Saúde e qualidade de vida. Isso traz um alinhamento físico, mental, dá mais clareza mental e a conexão espiritual. Então, agradeço muito essa oportunidade, desejo a todos clareza, discernimento, limpeza, delicadeza, suavidade com o seu corpo, com a habitação do seu espírito e com o ambiente como um todo. Então, saúde, paz, amor, harmonia, vitalidade, pulsação e união sempre.